Olá, bom dia. Forças Armadas realizam uma operação para combater os incêndios na Amazônia. Membros do G7 se comprometem a ajudar os países afetados pelas queimadas. Aposentados e pensionistas começam a receber hoje a primeira parcela do 13º salário. Recuperação na economia. A confiança no comércio subiu em agosto. Acidente aéreo deixa 7 mortos na Espanha. Tecnologia do bem. Já imaginou uma árvore artificial que ajuda no combate à poluição? Tudo isso agora, na edição das 8h30 da manhã. Olá, bom dia. Hoje é segunda-feira, dia 26 de agosto de 2019. E vamos aos destaques de alguns dos principais veículos do país. Começando pelo G1. G7 concorda em ajudar países afetados por incêndios na Amazônia o mais rápido possível, diz Macron. Respeitando a soberania, nós devemos ter um objetivo de reflorestamento, disse o presidente francês. As queimadas na Amazônia foram inseridas na pauta da cúpula das 7 grandes economias mundiais, que vai até hoje. Na Folha de São Paulo, pacto federativo prejudica 1 milhão de credores no país. O acordo costurado no Senado levaria à 6ª moratória para precatórios. No Estadão, sem contribuição sindical obrigatória, caem pedidos de abertura de sindicato. Até meados de agosto, foram feitas apenas 176 solicitações de registros de novas entidades sindicais. Em anos anteriores à reforma, esse número esteve sempre próximo de 800. E no Correio Brasiliense, mudanças na Previdência dificultam acesso à aposentadoria pelo valor máximo. Para chegar lá, é preciso contribuir até 40 anos. Agora no site Terra, ato na Paulista pede veto à lei de abuso de autoridade. Com público menor que manifestações anteriores, manifestantes foram convocados pelos grupos nas ruas e vêm para a rua. No portal UOL, motorista diz que levou o filho de Flor de Lis para comprar a arma do crime. Flávio estaria acompanhado do irmão Lucas. Os dois estão presos por causa do assassinato. O motorista disse ter visto os dois comprando a arma por R$ 8.500. Agora no Extra, traficantes invadem condomínio do Minha Casa Minha Vida, ainda em obras em Niterói. Encerrando com outro destaque no G1. Polícia de Hong Kong justifica jatos de água e tiros de advertência. Esta foi a primeira vez que uma arma de fogo foi utilizada desde o início da crise, o que provocou o temor de um agravamento da situação. E o Brasil realiza uma grande operação militar para tentar combater os incêndios na Amazônia. Reforço aéreo aconteceu um dia depois do presidente Jair Bolsonaro assinar o decreto de garantia da lei e da ordem que autoriza as Forças Armadas no combate dos incêndios. O Brasil mobilizou 2 aviões Hércules C-130 para tentar apagar os incêndios na floresta amazônica. Uma espessa fumaça cobre a cidade de Porto Velho, no estado de Rondônia, onde o Ministério da Defesa disse que os aviões começaram a derramar milhares de litros de água sobre as chamas. Especialistas dizem que o aumento do desmatamento durante a estação seca para criar terras aráveis ou pastagens agravou o problema este ano. Pelo menos 7 estados dos 9 que compõem a Amazônia Legal brasileira pediram ao governo federal o envio de tropas. Mais de 40 mil soldados estão disponíveis para atuar no combate aos incêndios. Preocupados com as queimadas, os líderes das potências mundiais, reunidas na cúpula do G7 na França, concordaram em ajudar os países afetados pelas chamas o mais rápido possível. E foi o anfitrião do G7, o presidente francês Emmanuel Macron, que falou sobre essa ajuda aos países para combater os focos de incêndio. Os países do G7, reunidos em uma cúpula no sul da França, concordaram em ajudar os países afetados pelos incêndios que assolam a Amazônia. Existe uma convergência real para dizer que todos concordamos em ajudar os países afetados por esses incêndios o mais rápido possível. Existem vários deles. A Colômbia chamou a comunidade internacional, então devemos estar presentes e vamos acabar com isso. As imagens da floresta amazônica em chamas provocaram uma comoção global e impulsionaram o assunto na agenda das discussões do G7. Macron garantiu que a soberania dos países será respeitada ao pedir um plano de reflorestamento da Amazônia a longo prazo.
A crise ambiental ganhou tamanha proporção que ameaça o acordo comercial entre a União Europeia e o Mercosul, assinado no final de junho, após 20 anos de negociações. E o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, também se manifestou. O chefe da Casa Branca anunciou que vai ajudar o presidente Bolsonaro no combate aos incêndios na Amazônia. A política de meio ambiente brasileira se tornou alvo de críticas e protestos em todo o mundo. Mas no final desta sexta-feira, o presidente Jair Bolsonaro ganhou o apoio do colega americano. No Twitter, Donald Trump afirmou que ofereceu ajuda ao governo para combater queimadas na Amazônia. No texto, o americano diz que tinha acabado de falar com Bolsonaro, para quem ressaltou que Washington estaria pronto para ajudar na situação. Nos 8 primeiros meses do ano, os incêndios no Brasil aumentaram 85% em relação ao mesmo período de 2018. Dados de satélite do Instituto de Pesquisas Espaciais apontam que até o último dia 22 de agosto havia 76.720 focos de incêndio, 1.384 a mais do que no dia anterior. Desse número, 52,6% dos focos foram registrados na região amazônica. Aposentados e pensionistas começam a receber, a partir de hoje, a primeira parcela do 13º salário. Segundo a Previdência Social, devem ser injetados cerca de 22 bilhões de reais na economia. Cerca de 30 milhões de beneficiários vão receber a gratificação na folha mensal de pagamentos do INSS até o dia 6 de setembro. Só essa primeira parte de recursos liberados deve injetar cerca de 22 bilhões de reais na economia neste terceiro trimestre. Vão ter direito ao 13º salário quem, durante o ano, recebeu os benefícios de aposentadoria, pensão por morte, auxílio-doença, auxílio-acidente, auxílio-reclusão e salário-maternidade. No caso de auxílio-doença e salário-maternidade, o valor do abono anual deve ser proporcional ao período recebido. Nessa primeira metade do abono, não vai haver desconto de imposto de renda. O tributo sempre é descontado na segunda parte do pagamento. Os valores vão ser depositados na conta corrente em que o segurado recebe o benefício mensal do INSS. A segunda parcela deve ser paga junto com o benefício de novembro, a partir do dia 25. A antecipação de metade do 13º salário já costuma acontecer desde 2006, mas as decisões são tomadas anualmente. Este ano, o governo editou uma medida provisória para tornar essa antecipação obrigatória. E a confiança no comércio, medida pela Fundação Getúlio Vargas, subiu 3,2 pontos em agosto. De acordo com a FGV, agosto registrou o terceiro resultado positivo seguido, fazendo a média móvel trimestral subir 2,4 pontos após 5 quedas consecutivas. Com isso, a alta reflete na melhora no ritmo de vendas. Mas a recuperação da confiança ainda não foi total. O mês registrou alta em 10 dos 13 segmentos pesquisados pela Fundação. Houve melhora expressiva no índice de situação atual, que subiu 7,1 pontos, o maior valor desde dezembro de 2018. Veja a seguir: acidente aéreo deixa 7 mortos na Espanha. Tecnologia do bem? Já imaginou uma árvore artificial que ajuda no combate à poluição? Tudo isso em instantes, nós voltamos já. Nós estamos de volta às 8 horas e 45 minutos e o governador de São Paulo, João Dória, sancionou o projeto de lei que garante às gestantes optarem pelo parto cesárea na rede pública, mesmo sem indicação médica. O projeto de lei da deputada estadual Janaína Pascoal foi aprovado pela Assembleia Legislativa de São Paulo, dia 14 de agosto. Esta lei é uma lei que vai ao encontro, ou seja, ela é uma lei que garante um parto humanizado, que é um parto com respeito, é um parto sem dor, é um parto que ouve, né, o desejo dessa mulher e dessa família. Para o governador João Dória, é justo que as mulheres de baixa renda tenham o direito de escolha. Liberdade de escolha é um princípio basilar de uma democracia, principalmente a liberdade de escolha pela vida de uma mãe é um respeito absoluto à vida e à condição feminina. E se o SUS não estiver preparado para isso, deve estar preparado. Em São Paulo, nós estamos. O projeto de lei estabelece que a gestante tem direito a escolher uma cesárea, mesmo sem a indicação médica.
A cesariana eletiva só será realizada a partir da 39ª semana de gravidez. Se a parturiente optar pelo parto normal, vai ter direito a receber anestesia. Se o médico não concordar com a decisão da futura mãe, ela deverá ser encaminhada a outro profissional ou hospital. A técnica do parto cesárea é uma grande conquista da medicina que, originalmente, deveria ser indicada apenas em situações de risco para a mãe ou o bebê. Tem muitas indicações de cesáreas erradas. Mesmo o trabalho de parto prematuro que a gente vê por aí, os bebês podem nascer prematuramente. Se as mulheres estão chegando perto de 42 semanas, tem formas de fazer indução natural e até indução medicamentosa do trabalho de parto. Então, tem formas de cuidar da mulher de maneira diferente. O que a gente precisa de verdade é cuidar das nossas mulheres, cuidar das gestantes de uma maneira diferente. Para esta ginecologista, sem a informação adequada, de nada adianta o poder de escolha. A grande maioria das mulheres, por falta de informação, elas acabam optando pelo parto cesariana, por medo da dor, por achar que é mais fácil. Porém, de verdade, a cesariana ela tem a sua função, né, de salvar vidas, mas, ao meu entender, ela não deveria ser feita eletivamente, ou seja, por só querer ter uma cesárea. No Brasil, o número de cesarianas é muito maior do que em outros países, por vários motivos. A Organização Mundial da Saúde recomenda que a taxa de parto cesárea seja de 15%, mas no Brasil essa porcentagem é de 57%, o que coloca o país em segundo lugar no ranking mundial que mais realiza cesariana, perdendo apenas para a República Dominicana. O Conselho Regional de Medicina de São Paulo estabelece ser ético o médico atender à vontade da gestante. E o cesárea eu acho mais fácil. E essa opinião que você me disse agora, é por você ter vivenciado isso ou porque você foi informada disso? Fui vivenciada e fui informada. Como foi o parto do primeiro filho? Foi cesárea. Eu tive um filho cesariano, hoje já faz 5 anos já. E quando você teve esse filho, por cesárea, você escolheu ou teve que fazer mesmo? Não, eu tive que fazer que ele estava sentado, a bolsa estourou em casa, aí não tive opção. A gente precisa saber também a necessidade, o estado que a criança está, né? Que nem no caso da nossa colega que comentou agora, que o neném dela estava sentado. Então, no caso dela, ela não teria como optar, né? Porque seria um risco para a criança. Mas eu acho interessante, sim, o fato de você poder escolher. Mas, primeiramente, a gente tem que ver a necessidade da criança, né? Bom, e agora os destaques da previsão do tempo. Mas antes, vamos ver como está o clima neste momento em uma capital que faz aniversário hoje. Vamos lá, estamos falando, é claro, de Campo Grande, capital do Mato Grosso do Sul. A cidade, com cerca de 840 mil habitantes, faz hoje 120 anos, Juliana. É isso mesmo, falando um pouco do clima para aniversariante do dia, nada de chuva e muito calor. Neste momento faz 24 graus e a máxima pode chegar aos 35. E na sua região, como fica o clima hoje? É o que a gente confere agora na previsão completa para todo o país. Nesta segunda-feira, uma mudança na circulação dos ventos vai estimular a formação de muitas nuvens carregadas sobre áreas do Rio Grande do Sul. Por isso, todo o centro-sul gaúcho tem condições para chuva que podem acontecer a qualquer hora do dia e há risco para chuva forte. Atenção, porque a chuva mais volumosa deve ficar concentrada sobre as áreas próximas à fronteira com o Uruguai e devem acontecer já durante a madrugada. Sol entre muita nebulosidade nas outras áreas gaúchas e no extremo oeste do estado de Santa Catarina. Na região de Florianópolis, a expectativa é de chuva apenas de forma passageira e sem alerta para temporais. Muita nebulosidade e pouca chuva sobre áreas do estado do Espírito Santo, Vale do Jequitinhonha, todo o litoral do estado da Bahia e em grande parte do estado de Sergipe, inclusive sobre a região de Aracaju. Muita nebulosidade também sobre áreas da Chapada Diamantina, a região de Petrolina e em áreas próximas ao Vale do Rio Doce. Nesses locais, o sol vai aparecer e não há expectativa de chuva.
chuva. Os ventos que sopram no mar ainda vão provocar chuva passageira desde Maceió até a região de Natal, e em São Luís as pancadas de chuva devem acontecer apenas entre a tarde e a noite, assim como em grande parte da região norte do país. Há condições para chuva também a partir da tarde, desde o oeste do estado de Mato Grosso até o oeste do estado de Mato Grosso do Sul, inclusive sobre a região de Corumbá. Em todas as outras áreas do país, dia de sol, temperaturas muito elevadas durante a tarde, inclusive aqui na capital, e não há expectativa de chuva. A mínima prevista em Porto Alegre nesta segunda-feira de 14, máxima de 25 graus, em BH mínima de 15, máxima de 24 graus. E 7 pessoas morreram neste domingo na ilha espanhola de Maiorca, quando um helicóptero e um avião de pequeno porte colidiram no ar. 2 menores de idade estão entre as vítimas. Um porta-voz da Polícia Nacional afirmou que havia 2 ocupantes no ultraleve e 5 no helicóptero. O piloto, um casal e seus 2 filhos, ambos menores de idade. O helicóptero era matriculado na Alemanha, mas a identidade e nacionalidade das vítimas ainda não foram determinadas. A Guarda Civil indicou que as causas do acidente estão sendo investigadas. No Twitter, o presidente do governo espanhol, Pedro Sánchez, lamentou a tragédia e disse estar acompanhando com precaução as informações. Ele ofereceu solidariedade e carinho para as famílias das vítimas. E o governo do ditador norte-coreano Kim Jong-un está merecendo atenção mundial. Os testes com mísseis não param. A Coreia do Norte disparou neste sábado em direção ao mar o que pareciam ser 2 mísseis balísticos de curto alcance. Os novos disparos ocorrem depois que o país prometeu seguir sendo a maior ameaça aos Estados Unidos e chamou de toxina o secretário de Estado americano Mike Pompeo. Este foi o último episódio de uma série de lançamentos de mísseis de curto alcance realizada pelo país, dotado de armas atômicas nas últimas semanas. As ações seriam um protesto contra os exercícios militares conjuntos entre os Estados Unidos e a Coreia do Sul, concluídos na terça-feira, que Pyongyang considera um ensaio para a invasão de seu território. Os mísseis lançados neste sábado voaram cerca de 380 quilômetros e atingiram uma altura de 97 quilômetros antes de caírem no Mar do Japão. A presidência sul-coreana anunciou que seu Conselho de Segurança Nacional se reunirá e expressou séria preocupação. As autoridades japonesas também acreditam que a Coreia do Norte disparou mísseis balísticos, o que violaria as resoluções da ONU. Uma autoridade americana afirmou que Washington está monitorando a situação. E pela primeira vez desde o início dos protestos em Hong Kong, um policial fez um disparo com arma de fogo. Gás lacrimogênio e canhões d'água também foram usados contra os manifestantes. Não se sabe qual era o alvo, mas esta foi a primeira vez que uma arma de fogo foi disparada desde que os protestos começaram em Hong Kong há 3 meses. O território semi-autônomo e um dos principais centros financeiros do mundo vem sofrendo sua pior crise política desde sua devolução à China em 1997. O movimento começou em oposição a um projeto de lei atualmente suspenso, que autorizava extradições para a China continental. Mas as reivindicações aumentaram e teve início uma campanha mais global por mais democracia e proteção das liberdades. Milhares de pessoas voltaram às ruas silenciosamente neste domingo sob forte chuva em Tsuiyuan. Mas manifestantes radicais ergueram uma barricada e jogaram pedras e coquetéis molotov contra agentes da polícia. Depois de fazer uso de gás lacrimogênio, policiais de choque usaram canhões de água contra os manifestantes, também pela primeira vez. A técnica de dispersão é comum no Ocidente, mas uma novidade em Hong Kong. Agora, olha só que interessante. Uma empresa mexicana criou uma árvore artificial para ajudar no combate à poluição. É isso mesmo, e de acordo com inventores, uma única estrutura realiza o trabalho de 368 árvores reais. O México tem um enorme desafio para enfrentar os altos níveis de contaminação do ar. A fumaça dos automóveis, indústrias, incêndios e inclusive a atividade do vulcão Popocatépetl são alguns dos fatores que influenciam na poluição. Mas uma empresa criou uma espécie de árvore artificial para ajudar a conter o problema. É um processo de fotossíntese totalmente natural, já que microalgas vivas estão dentro dos recipientes.
Elas conseguem limpar a contaminação ambiental, devolvendo um ar mais oxigenado para a cidade. A estrutura metálica que capta a contaminação foi instalada na capital do estado de Puebla, perto de uma universidade. O processo de fotossíntese com microalgas é realizado o ano inteiro. O que tem dentro são microalgas de água doce que têm a capacidade de absorver CO2 e nós ficamos com a biorremediação do ar. De acordo com os criadores, uma estrutura realiza o trabalho de 368 árvores reais. A ideia não é substituir a natureza, mas completá-la, já que pode ser instalada em áreas de difícil reflorestamento. Para especialistas, o problema na capital mexicana, uma das mais contaminadas da região, requer atacar as fontes de poluição e endurecer o controle ambiental. O sistema não vem para acabar com a contaminação na Cidade do México. O sistema vem para aliviar, para biorremediar a situação da contaminação na área em que for instalado, em cada lugar com muita poluição da cidade. O preço de cada BioUrban varia de acordo com o projeto, mas fica em torno de $50 mil. A empresa vai instalar as árvores artificiais na cidade de Monterrey, no norte do país. A estrutura também foi disponibilizada na Turquia, Colômbia e Panamá. Bela iniciativa, né? Por favor, tragam ao Brasil. Mas é carinho, né? Caro, muito caro. Tem que baratear. $50 mil. Mais útil, né? Tá precisando, né? Ainda mais agora com tantas queimadas, né? Tanto problema florestal. Com certeza. Precisa espalhar esse projeto aí para o mundo todo e custar menos. É. Não temos mais tempo, gente. Essa edição fica por aqui. Nós voltamos a partir da 1 da tarde. Esperamos você. Até lá.